Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de quarta-feira. Chegamos à quarta-feira, estamos na metade da semana e hoje é dia 2 de julho do ano 2022. 2 de julho do ano, 2 de agosto. 2 de agosto do ano 2023. 2 de agosto do ano 2023. E nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus, diretamente do coração de Deus, para o seu, para o meu, para os nossos corações. Somos gratos a Deus por poder estar aqui nesta manhã com a nossa programação A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre neste mesmo horário, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. No dia de ontem falamos sobre escolhas, sobre o que escolher, decisões que devemos de tomar na nossa vida. E no meio da live nós falamos também de Ló. Ló, aquele homem que era sobrinho de Abrão, que partiu juntamente com Abrão para a terra prometida, para a Canaã. Aquele homem, ele caminhou junto com seu tio Abrão até ele ficar rico. Aquele homem se enriqueceu ao lado do seu tio. Logicamente que ele também trabalhou e trabalhou muito lado a lado com o seu tio. Agora, chegou um momento dado de que já não podiam estarem mais juntos, porque era muito o gado e as pastagens eram poucas. Então, Abraão dá para Ló escolher e diz para ele: se tu vai pela direita, eu irei pela esquerda. E Ló vai e escolhe as campinhas, escolhe as campinhas, escolhe o melhor que tinha ali naquela terra. Na realidade, ele escolhe os vales. Só que aqueles vales, aqueles campos bonitos, com grama, com água, estavam levando para uma cidade chamada Sodoma. Ali também perto estava Gomorra, também estava a cidade de Zoar. Estavam todas estas cidades ali. E a palavra de Deus vai declarar que estas cidades eram de homens perversos, homens e mulheres ímpios, perversos. Mas não é nem da cidade, nem de Ló, que nós queremos falar nesta manhã. Nós queremos falar sobre a esposa de Ló. Porque aquela mulher, ela veio fracassar. Porque aquela mulher fracassou. Que foi o que impediu de ela poder conquistar, de ela poder estar num melhor lugar. Que impediu aquela mulher de lograr os seus objetivos. Que impediu aquela mulher de poder salvar-se a si mesma. Sabe, a salvação é algo totalmente individual. A salvação é individual. Deus tem nos mostrado o caminho. Ele nos apresentou o caminho da salvação. Isso é fato, é óbvio. Ele enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que ele abrisse esse caminho, para que nós pudéssemos transitar por ele. Isso foi o que fez o Senhor. Isso foi o que fez o Senhor Deus Todo-Poderoso para que o homem pudesse reconciliar-se com
com Ele. E a salvação é algo totalmente individual. Nós não podemos obrigar ninguém, e nem Deus faz isto de obrigar ninguém a transitar por esse caminho. O caminho está ali, a porta está aberta, a mesa está servida. Vai se sentar, vai comer, vai alimentar-se, aquele que quiser, aquele que tiver vontade, aquele que decidir fazer isso. E as decisões da mulher de Ló não foram das melhores. A palavra de Deus diz, começando no capítulo 18, o Senhor disse, porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e porque o seu pecado é muito grave. Eu descerei agora e verei se eles fizeram segundo o clamor que veio a mim, e se não, eu saberei. E os homens voltaram as suas faces dali e foram em direção a Sodoma, mas Abrão ainda estava em pé diante do Senhor. Deus decide destruir Sodoma e Gomorra. Mari, bom dia ali na cidade de Taquarembó, que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã de quarta-feira, 2 de agosto. Deus decide destruir Sodoma e Gomorra. Por que decide destruir Sodoma e Gomorra? Deus decide destruir Sodoma e Gomorra pelo pecado, por eles estarem afastados de Deus. Bom dia, nossa irmã Dark, que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesta manhã. Eles tinham pecado contra Deus. O coração deles estava voltado para a maldade. E o juízo de Deus veio sobre aquelas cidades. Assim como o juízo de Deus está para vir sobre as nações. As nações têm zombado de Deus. As nações têm levado uma vida totalmente separadas de Deus. As nações têm pecado. As nações têm blasfemado contra o Senhor Deus Todo-Poderoso. E vai vir um juízo de Deus sobre a face da terra. Claro que sim. Vai vir um juízo de Deus sobre as nações que blasfemaram contra Deus. Agora, assim como ali em Sodoma e Gomorra, tinha alguém que estava intercedendo por Sodoma e Gomorra. E este alguém era Abrão. Abrão está orando, está intercedendo. Interceder é se colocar no lugar da outra pessoa. E Abrão ali vai falar com Deus, vai orar, vai interceder e Deus vai ouvir a oração de Abrão. Logo, Ló, sua esposa e suas duas filhas, 4 pessoas, vão serem resgatadas daquela cidade por os anjos do Senhor. 4 pessoas vão serem resgatadas daquela cidade. Somente 4. Somente 4 estavam vivendo em integridade perante Deus. E Deus envia anjos para resgatá-los, para tirá-los do meio daquela cidade, para que eles não venham perecer. Estamos a muitas breves horas ou minutos do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Deus vai levantar a sua igreja. Somos reiterativos nisto, mas são os tempos que nós estamos vivendo. Estamos vivendo tempos proféticos que estão sendo cumpridos no nosso dia a dia. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, logo nós, os que vivemos, seremos arrebatados juntamente com eles.
vai ter um caminho de escape para o que se vem sobre a terra. Se vem a tribulação, se vem a grande tribulação sobre a face da terra. Agora, antes de que isto aconteça, Deus vai resgatar o seu povo. Jesus vai levar a sua igreja para que onde ele está, nós também possamos estar. Agora, a mulher de Ló estava morando no lugar onde os habitantes eram totalmente corrompidos. Então, talvez, a raiz disto, pecadores, hereges, apóstatas, talvez idólatras, talvez, através disto, a mulher de Ló começou a contaminar-se. E assim como tantas outras pessoas nos nossos dias de hoje, e até pessoas que estão dentro das nossas igrejas, que estão congregando, que estão lendo a Bíblia, elas ainda pensam que as coisas não serão como estão escritas. Ainda elas esperam que Deus venha ter misericórdia. Meu amado, Deus teve compaixão, teve misericórdia. Na antiguidade, Noé esteve por mais de 100 anos construindo a arca e anunciando aquilo que ia vir. Ele estava anunciando também como poderiam salvar-se, como poderiam serem salvos. Ele estava dizendo que a arca estava sendo construída para resgate. Mas as pessoas daquela época não acreditaram naquilo que Noé estava falando. E quantas estão acreditando hoje? Porque são influenciadas por pessoas mundanas, por pessoas corruptas, por pessoas blasfemas, hereges. São influenciadas por esse tipo de pessoas. Traz à minha memória agora, neste momento, o Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. E tem muito crente por aí sentado na roda dos escarnecedores, compartilhando, rindo, até de uma certa forma afirmando aquilo ou corroborando aquilo que eles estão falando. Muitas vezes estão zombando de Deus, estão zombando do povo de Deus. Porém, eles estão ali no meio. Aqueles que rodearam a esposa de Ló, aqueles que estiveram juntamente com ela, eram homens totalmente iníquos. Pois a palavra de Deus vai nos dizer no capítulo número 13 de Gênesis, versículo número 13, vai dizer que os homens de Sodoma eram extremadamente perversos e pecadores diante de Deus. Então, o que está fazendo aí nesse lugar? Quem está fazendo no lugar onde não se fala de Deus? Deus é celoso dos seus filhos. Deus é celoso dos seus filhos. E ainda tem algo mais importante, dos pais intercederem pelos seus filhos. Ló era como se fosse um filho de Abraão. Abraão o tinha criado praticamente. Quando ele saiu da terra dele, ele saiu e levou consigo a seu sobrinho, porque seus pais tinham falecido. Ele era praticamente um órfão e passou a viver com seu tio Abraão. Abraão, ali no capítulo 19, ele vai interceder por essa família. Ele vai interceder pela geração do seu sobrinho. É importante isto, de interceder, de orar pelos nossos filhos, de clamar pelos nossos filhos,
de apresentá-los perante o Senhor Deus Todo-Poderoso, de estar orando por a nossa geração, pela geração dos nossos filhos. Certamente a nossa oração vai ser ouvida nos céus. E de uma maneira ou outra, Deus vai tratar com os nossos seres queridos, com os nossos filhos, com os nossos netos, e vai então, desta maneira, visitá-los. Assim como visitou a família de Ló, assim como os anjos do Senhor chegaram até aquele lugar para resgatar a família de Ló. Aqueles que estavam ali naquela cidade eram iníquos, eram pecadores. Agora, tem outra coisa com a esposa de Ló. No capítulo número 19, novamente aqui de Gênesis, agora no versículo número está no 18, 19, está aqui do outro lado, algo que não ia encontrar nunca. Aqui no versículo número 24, vem o juízo de Deus. Vem o juízo de Deus. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo do Senhor desde o céu. E ele derrubou aquelas cidades e toda a planície, e todos os habitantes da cidade e o que crescia sobre a terra. Deus mandou enxofre e fogo sobre aquelas cidades. O juízo de Deus chegou? Chegou, claro que sim. Aquelas cidades foram julgadas, foram encontradas culpadas pelo pecado, pela perversidade. A palavra de Deus nos fala em Hebreus, diz que está estabelecido ao homem morrer uma só vez. E depois disto vem o juízo. Nós vamos estar perante o Senhor, independentemente da sua crença, da sua religião. Todos nós seremos julgados e ali será separado o trigo do joio, ali será separado as ovelhas dos bodes, existirá uma separação. Uns irão para o inferno, outros irão a morarem eternamente com o Senhor. Todos nós vamos comparecer ante o trono do Senhor. Estamos nós preparados para comparecer ante o trono do Senhor? Estamos nós preparados hoje, 2 de agosto do ano 2023, se o arrebatamento da igreja fosse hoje, você iria? Eu iria no arrebatamento? Você seria arrebatado? Eu seria arrebatado? São coisas que nós devemos de ter presentes nas nossas vidas, constantemente, diariamente. Não é lembrar lá de vez em quando. Não é lembrar lá de vez em quando. Nós temos que aprender uma coisa. Não é que nós venhamos ser chatos, orgulhosos, ou, como diz a juventude de hoje, que nós venhamos nós achar. Mas devemos de selecionar muito bem as nossas amizades. Com quem nós relacionamos? Tem alguns relacionamentos, algumas amizades que são tóxicas. Elas te dão paz ou é somente problemas? Qual é o tema dessas amizades? Elas te transmitem paz ou te transmitem somente problemas?
Elas te deixam, quando vão embora da tua casa, do teu lar, fica perturbado. E o convívio com essas pessoas vai nos contaminando pouco a pouco. Devemos de amá-las? Devemos. Mas devemos de separar as coisas santas das perversas. E as perversas. Que proveito você pode ter numa conversa quando a pessoa é uma mentirosa compulsiva? Ela está mentindo diante de você. Sabe, se nós levássemos mais a sério a mensagem que Deus nos deixou no livro de Atos sobre Ananias e Safira, creio que não existiria nenhum mentiroso dentro das nossas congregações ou igrejas. Ananias e Safira, por causa da mentira, eles caíram mortos. Eles caíram mortos. Os dois, o casal. Se nós entendêssemos melhor essa mensagem que Deus deixou para nós. Mas, hoje, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e são mortos espiritualmente. Estão dormindo. Como diz em Coríntios 11, quando ministramos a Santa Ceia, aquele que participar indignamente estão enfermos e muitos estão mortos, dormindo, adormecidos na sua fé, contaminados pelo mundo, contaminados por amizades perversas, contaminados por, sei lá, pelo pecado do mundo. Eu não sei como ainda tem pessoas que se dizem, é o que eu vou falar nesta manhã, que se dizem serem crentes, não se diz. E postam muitas coisinhas no Facebook, e Deus isto, e Deus aquilo, e eu aquilo, e vitória, e vitória, e vitória. Mas pelas tardes, a partir das 6 horas da tarde, estão assistindo novelas perversas dentro dos seus lares. Dentro dos seus lares. Ainda assistem alguma rede de televisão que é sabido que é inimiga do povo de Deus. E as suas novelas são perversas. Luxúria, pecado, engano. Donde até muitas vezes ficam torcendo para que um casamento venha a ser desfeito, para que o homem ou a mulher venha ficar com o outro porque realmente se amam. É essa mensagem que estão passando. Um amor fictício, um amor de mentira. Mas muitos acreditam nisso. Faz poucos dias estava num lugar e estava ouvindo a conversa de duas senhoras, já de idade. E estavam falando sobre os personagens da novela. Aí que fulano não pode voltar, que fulano tem que ficar com fulana. Sim, mas no final ela vai ver que ele é um sem vergonha e vai deixar dele e vai voltar com fulano. Essa trama das novelas. E sem falar aquilo que vai contra as leis de Deus. Sem falar aquilo que vai contra as leis de Deus. Estamos levando perversidade para dentro do nosso lar. Então isto vai contaminando. E alguns nem sequer chegam até a casa de Deus durante a semana porque tem as novelas para assistir. Não é verdade? Chegou o momento então de que Deus envia a destruição sobre Sodoma e Gomorra. Ló, suas filhas e sua esposa tinham sido direcionados a saírem da cidade. Veja bem, a cidade não iria ser destruída até que eles estivessem num lugar seguro, que eles saíssem da cidade. Que eles estivessem numa distância bastante prudente
para logo aquela cidade ser destruída. E a palavra de Deus nos diz que os anjos falaram para Ló e a sua família que era para eles correrem, e não era para olharem atrás. Não era para olharem para trás. Jesus também falou sobre isto. Aquele que colocar sua mão sobre o arado e olhar para trás não é digno. Mas a sua esposa, versículo 26 do capítulo 19 de Gênesis, está falando da esposa de Ló. Sua esposa olhou para trás por detrás dele. Ela já ficou para trás. E ela se tornou uma estátua de sal. Quantos sabem e conhecem esta história? Ficou um alerta. Um alerta na palavra de Deus para cada um de nós. A incredulidade dela foi o que a fez olhar para trás. Ela não acreditou de que ia acontecer, de que ela poderia ser convertida numa estátua de sal. A incredulidade, talvez também poderíamos dizer a curiosidade. A curiosidade. Curiosidade muitas vezes te faz pecar, não é verdade? Eu quero provar, eu quero ver como é que é. Nós estamos vivendo nos tempos que estamos já praticamente no fim da graça de Deus. E por um pouco de prazer, podemos perder a chance do arrebatamento da igreja. No dia de ontem, estava assistindo o filme, e quero recomendar para vocês também, que é O Peregrino. Peregrino. Quando o peregrino chega numa determinada casa, e ali tem uma mulher que está encerrada num quarto, e aquele quarto ela está com a cara apavorada, é o quarto do medo. Ele pergunta para ela por que ela está com tanto medo. E ela começa a relatar para ele que as pessoas foram arrebatadas. E que ela sempre estava na igreja. Mas ela ficou. E agora ela está sabendo que o destino dela é o inferno. Por isso ela está totalmente aterrorizada. Está com medo. Está com temor. Por isso. E pareceria que nós, hoje, como a mulher de Ló, vivemos de uma maneira bastante irresponsável. Levamos nossa vida cristã de uma forma irresponsável. As pessoas falam assim: eu tenho compromisso com a igreja. Não é com a igreja que tem que ter compromisso. Tem que ter a vida com Deus. São duas coisas diferentes. Compromisso com a igreja, se o pastor te diz, abre a igreja às 5 horas da tarde, vai lá e abre a igreja, limpa a igreja, arruma, trabalha. Pode ser trabalhar no diaconato, trabalhar com as crianças, com tantas coisas. É igreja. Eu vou lá porque tenho compromisso que nós devemos de ter. Antes de compromisso, é vida com Deus. Viver em santidade. Eu sempre digo, santidade vai além da maneira como nós vestimos, ou como nós penteamos, ou como temos o cabelo. Vai além disso. Santidade começa de dentro aqui para fora. Eu posso andar de terno e gravata. De terno e gravata. Bem arrumadinho. E ser um homem perverso. Você pode andar de saia, de cabelos longos, mas pode ser uma mulher perversa. Cuidado com as aparências. Cuidado com as aparências. O que aprendemos de toda esta história? Que o juízo de Deus está para vir sobre o mundo.
vão escaparem aqueles que têm vida com Deus. Obediência. Obediência. Melhor é obedecer do que sacrificar. Falou o profeta Samuel para Saul quando desobedeceu a Deus. Melhor é obedecer do que sacrificar. Obedeça a palavra de Deus. Viva em santidade, porque Cristo vem e vem em breve. Pai eterno e Deus do céu, te agradeço, Senhor amado, por esta manhã estar na tua presença, poder adorar e glorificar o teu santo e soberano nome, ó meu Pai. Senhor, quero agradecer-te, Senhor amado, e entregar este dia nas tuas mãos, ó Deus. Que tu venhas abençoar aos nossos irmãos, aos nossos amigos, a cada seguidor desta página, Senhor. Senhor eterno, abençoa, Senhor, essas pessoas que estão seguindo esta página, que estão nos acompanhando. Que tu venhas, ó Pai, derramar da tua graça sobre a vida deles, Senhor. Tu venhas, Senhor, conceder os desejos do coração de cada um deles. Mas também que eles possam viver em santidade e integridade perante ti, Senhor. Meu Deus, guarda, Senhor, a cada homem, cada mulher que saíram trabalhar nesta manhã. Guarda os estudantes, Senhor. Livra-os de todo mal. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Será então até amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. 9h30 da manhã, estamos na Rádio Pentecostales Apostólicos. É uma rádio dos Estados Unidos, que 9h30 da manhã você pode sintonizá-la aqui no Brasil e ouvir a mensagem de hoje para essa rádio, o nosso programa Bíblia Mate e o Amanhecer também. Então, esperamos você, que Deus abençoe suas vidas.